com o pastor Joseph Prince. Aquela mulher no poço, Jesus se assentou ali e nós sabemos que ele estava cansado, fisicamente. Mas ela foi e recebeu dele. Os discípulos saíram para comprar McDonald's para o almoço. E quando eles voltaram, perceberam que o Senhor estava reinvigorado, estava renovado, estava forte. Por quê? Porque uma mulher pecadora foi e recebeu dele. Quando você recebe alguma coisa do homem, você tira daquele homem. Mas com o Senhor, quando você recebe dele, é como se você o tivesse reinvigorado. Amém! Você sabe como Davi disse que devemos agradecer ao Senhor? Ele diz no Salmo 116, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Sabe como? O próximo verso diz, tomarei o cálice da salvação. Como agradecer ao Senhor depois de ter recebido dele? Toma mais! E toma! E toma! E toma! Ele ama isso. Quando você toma dele, é como se você o reinvigorasse. Uma das declarações que o Senhor usa frequentemente nos evangelhos com os discípulos era: ó homens de pequena fé. Ele não dizia ó homens de pouca oração. Ele nunca disse isso nos evangelhos. Ele nunca disse ó homens de pouco jejum. Ó homens de pouca obediência, mas sim sempre homens de pouca fé. Quando você entende bem isso, até essa declaração é de grande encorajamento. Porque fé é receber dele. A fé diz, porque você recebe tão pouco de mim, quando eu tenho tanto, eu sou inesgotável na minha bondade, na minha provisão, por que você recebe tão pouco? Aleluia! Receba mais! Glória ao seu maravilhoso nome! Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O que é isso? Quer dizer que ele veio servir. Tudo o que ele é e tudo o que ele fez como homem foi te servir. Mas ainda falamos, Senhor, não deves lavar os meus pés. Não vou permitir. Olha, isso é humildade falsa. Ele quer lavar os seus pés. Amém? Ah, pastor, você tem que falar mais sobre arrependimento. Bem, o que é arrependimento? Arrependimento, no Antigo Testamento, você se arrepende e Deus te abençoa. No Novo Testamento, Deus te abençoa primeiro. E a bondade de Deus te leva ao arrependimento. Em uma das primeiras vezes que Pedro se encontrou com Jesus, Jesus falou para Pedro, vá até o fundo do mar e lança tuas redes no mar. Amém? Olha, quando ele puxou os peixes, a sua rede estava tão cheia que começou a romper. E finalmente, quando ele colocou a rede cheia de peixes no barco, o barco começou a afundar. E ele então disse, meu Deus, quem é este homem? Afasta-te de mim, Senhor. Eu sou um pecador. Jesus disse, não temas, você vai pescar homens. E eu pergunto, o que aconteceu primeiro? A bênção primeiro ou o arrependimento? Foi a bondade de Deus. Nos esquecemos o que o Evangelho fala. Não é sobre nós, é sobre Ele. Bem, Pastor Prince. Isso é bom, mas Deus é um Deus que se ira também. A Bíblia diz que Deus se ira, mas eu te desafio e dou $1000 para qualquer um aqui, neste lugar, que me mostra um verso que diz que Deus é rico em ira. Ele se ira, não me interprete mal, mas não tem nenhum verso que diz que ele é rico em ira, mas eu te mostro, Deus rico em misericórdia. Abundante em bondade, a sua ira dura só por um momento, mas sua misericórdia dura para sempre. A graça não é um ensinamento. A graça não deve ser um artigo da sua fé. A graça deve ser o princípio da sua vida. A graça é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando tocamos em Jesus, tocamos na graça. O diabo quer que você foque em si mesmo. Olha esses sentimentos, os pensamentos que você está tendo. Olha para você, olha isso. Mas Deus quer que você foque em Jesus.
Deus nos dê mais pregadores que revelam a bondade e a amabilidade do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus deu a lei, Ele não deu a lei para que o homem fosse justificado por ela. Você pode dizer, Pastor Prince, Jesus falou que não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Foi exatamente o que Ele fez. Ele cumpriu a lei. Olha, o meu conselho é depois que você cumpre a sua obrigação, quanto a pagamentos ao banco, pare de pagar. Não me interprete mal, eu não sou contra a lei, eu não sou antinômico. Eu sou a favor da lei pela razão pela qual Deus deu a lei. E Deus não deu a lei para justificar o homem, Deus deu a lei para mostrar a todos nós os nossos pecados. A lei é como o espelho, é inflexivelmente verdade, é também fiel. Se você olha no espelho e vê que é feio, não culpe o espelho. Vire para alguém e diga: não culpe o espelho, irmã. Então, a lei é como um espelho. É santa, mas não te faz santo. Ela é justa, mas não imparte justiça a você. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E olha, muitos anos atrás, nos meus estudos, o Senhor me disse: filho, você quer saber o segredo para uma grande fé? Eu disse: lógico. Me fala, Senhor. E o Senhor disse: só 2 vezes eu mencionei nos evangelhos que alguém tinha uma grande fé. Um foi aquele centurião e a outra pessoa foi aquela mulher cirofenícia. Ó mulher, grande é a tua fé. E Jesus disse: estude os 2 e veja qual o denominador comum. Para o centurião, Jesus disse: verdadeiramente eu não encontrei tamanha fé, nem mesmo em todo Israel. Para a mulher cirofenícia, ó mulher, grande é a tua fé. E o Senhor disse: estude esses dois acontecimentos, e ali está o segredo da grande fé. Encontre o denominador comum, e eu estudei, e minha mente, muito rápida, depois de 1 hora, disse: Senhor, me fala. Porque os 2 eram completamente diferentes. Um era um soldado, o outro era dona de casa, um era homem, a outra era mulher. E o Senhor disse: não estavam sob a lei, não conheciam a lei, não conheciam os 10 mandamentos. Eles só conheciam a mim. Eu nunca ouvi ninguém pregar sobre isso. Eu disse: meu Deus. Na verdade, eu falei para o Senhor a resposta típica. Porque o centurião tinha grande fé. Eu sabia disso, é porque ele tinha grande autoridade. Eu já tinha ouvido alguém pregar isso. Ele dizia: para um vai, ele ia, para outro vem, ele vinha. O Senhor disse: ok. E aquela mulher? Não era um soldado? Amigos, a lei limita a nossa fé. Faz você pensar em você mesmo. Faz você ficar introspectivo. O bem que eu quero fazer eu não faço. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso contra o pastor Joseph Prince? Ele me parece ser um cara tão bacana. Por que eu estou pensando isso dele? Ah, Senhor, por que eu estou sentindo isso? Por que eu sou tão avarento? Por que eu sou tão triste? Por que eu, Romanos 7. E a saída de Romanos 7 é este grande portão de Romanos 8, verso 1. Portanto, agora, tempo presente, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. Olha, mais uma vez, não me interprete mal. Não é que Deus pega leve no pecado. Deus ainda é Deus, é 3 vezes santo. Mas algo aconteceu que nos levou a este lugar onde, no tempo presente, portanto, agora, nenhuma condenação há para quem é crente. E se você falar, é porque nós fazemos tudo certo, nós obedecemos. Olha, se você é obediente, então por que Deus ia te condenar? Hã? Mas quando você sabe que não faz tudo certo e não há agora nenhuma condenação, isso quer dizer algo, não quer? Jesus estava ensinando no templo e levar uma mulher que foi pega em adultério, pega no ato.
E de forma muito brusca a jogaram na frente de Jesus e olha bem, o homem não estava lá. Até onde eu saiba, lá em Singapura, para cometer adultério tem que ter dois. Isso é verdade aqui em Dallas também? Onde estava o homem? Onde estava aquele cara? Talvez era um deles. A lei era dura para as mulheres. E falaram: Mestre, essa mulher foi pega no ato do adultério. Deixe-me tentar fazer a voz deles. É difícil, mas eu não consigo fazer essas vozes, mas eu vou tentar. Mestre, Moisés na lei disse que ela deve ser apedrejada. O que o senhor fala? Qualquer semelhança é pura coincidência, ok? Os fariseus não são bonitos assim. Olha, se Jesus falasse, não há apedrejem e um falar, você está quebrando a lei. Se Jesus falasse, podem apedrejar, todos em volta ficariam confusos, porque ele falava do amor e da graça de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus abaixou-se até o chão e com seus dedos escreveu no chão. Anos atrás eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que o Senhor escreveu? E o Senhor disse, não foi o que eu escrevi, mas o fato de que eu escrevi no chão. Quando eu fui a Israel, eu percebi, porque eu vi o modelo da época de Jesus e percebi que o lugar onde ficavam os mestres ensinando as pessoas ali, onde Jesus estava, não era feito de terra, mas era feito de pedra. O dedo de Deus escrevendo nas pedras. Ou seja, ele dizia, você quer me ensinar a respeito da lei? Moisés disse que deve ser apedrejada. Você quer me ensinar isso sobre a lei? Eu sou aquele que deu a lei. E foi como Jesus tivesse liberado a plenitude de toda a luz da santidade da lei na consciência deles, dizendo, aquele que não tem pecado entre vós, atire a primeira pedra. E ele se abaixou de novo, com um dedo escreveu no chão pela segunda vez. Quantas vezes Deus deu a lei? 2. A primeira vez que Deus deu a lei nem chegou lá embaixo. Moisés quebrou as tábuas. Deus falou, Moisés, vem aqui. E Deus deu outras tábuas dos 10 mandamentos. E dessa vez Deus falou, coloca debaixo do propiciatório. Eu não quero ver. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Amém? E é por isso que quando você vira para a lei, você cai da graça. A graça, para você cair dela, quer dizer que ela está acima. Gálatas 5, vós os que vos justificais pela lei da graça tendes caído. Porque a lei, na arca da aliança, estava escondida sob o propiciatório. A graça é mais alta do que a lei. Para você ir para a lei, tem que cair da graça. É o que fez o povo de Bet-Semes. Eles olharam para a lei. Eles olharam para a Arca da Aliança, na verdade. Mas quando eles fizeram isso, eles tiveram que empurrar o propiciatório. Quando ensinamos os 10 mandamentos, retiramos de debaixo do propiciatório, o resultado é morte. 2 Coríntios 3 nos diz, e se o ministério da morte gravado com letras em pedra, veja isso, ministério da morte, ele o chama de ministério da morte gravado com letras em pedras, e você diz, pastor Prince, não estamos debaixo da lei no sentido das leis cerimoniais, não precisamos matar animais, coisas assim, e nem as festas, bem amigo, essas festas e matar animais nunca foi gravado em pedras, foram escritas em pergaminhos. Mas a única parte da lei que foi gravada com letras em pedras, olha isso, foram os 10 mandamentos. E Deus chama isso de ministério da morte. E às vezes fazemos uma série disso, matando as pessoas aos poucos. Toda semana. E se pergunta por que não tem fé. E Jesus se abaixou a segunda vez e escreveu, naquele chão,
E o que ele disse? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E na verdade tinha uma ali que não tinha pecado, que podia atirar a pedra. O seu nome é? Mas de acordo com os fariseus e essa mulher, eles iam apedrejá-la se pudessem. Mas não podiam. Jesus, do outro lado, podia. Mas ele não quis. Ele não quebrou a lei, ele não se comprometeu. Ele cumpriu a lei. Mesmo com isso, ele protegeu a santidade de toda a lei. Como ele fez isso? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Um por um foram embora. E a Bíblia diz, começando dos mais velhos. Achei isso interessante, começando dos mais velhos. Não melhora quando você envelhece. Vire para alguém e diga, isso é para você. Um por um foram embora, deixando Jesus e aquela mulher, que imagem linda, o Salvador e a pecadora, sozinhos. Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olhou ao seu redor com os olhos cheios de lágrimas e ela disse, ninguém ficou, Senhor. Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Olha, a igreja inverteu isso. A igreja diz, vai, não peques mais primeiro. Então não vamos te condenar. Jesus deu para ela o presente de nenhuma condenação. Isso deu poder para ela para ir e não pecar mais. E quando ela foi embora, Jesus falou para o pai, coloque isso na minha conta também. Porque ele tinha que pagar por isso. Olha bem, não é que Deus está pegando leve no pecado? E por isso não há condenação. Não, não, não. 1000 vezes não. Deus é Deus, ele ainda é Deus. Um Deus 3 vezes santo. A razão por que não há condenação para você e eu é porque há 2000 anos atrás, naquele madeiro, Jesus, o Filho de Deus, foi pendurado. E Deus liberou sua ira santa e toda a indignação contra os nossos pecados que Cristo levou no seu próprio corpo. E com açoite, mais açoite, mais açoite, mais açoite, mais açoite, mais açoite. Toda lei quebrada foi punida no seu corpo. E Jesus recebeu tudo isso e clamou assim, está consumado! E esta é a razão de que agora não há nenhuma condenação. Os seus pecados não escaparam, foram todos condenados. Mas se Deus te condenar hoje com os pecados pelos quais ele condenou Jesus, quando ele levou seus pecados, e porque ele foi condenado, a justiça e a santidade de Deus não podem te condenar. Se Deus te condenar hoje, ele vai ser injusto. E Deus planejou assim. O diabo nunca percebeu a sabedoria de Deus naquela cruz de Jesus Cristo. A cruz te dá o fundamento justo para desfrutar daquele dinheiro que está na sua conta. Esse é o fundamento justo. E como Deus pode ser justo em receber pecadores, sem se comprometer? Tem uma lei na justiça chamada a lei da dupla penalização. O mesmo crime não pode ser julgado 2 vezes. Uma vez no corpo do nosso Salvador e uma vez no nosso corpo. Não, 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 não. Isso é injusto. Isso é um abuso da justiça. Porque ele foi condenado, você não vai ser condenado. E na cruz ele clamou, meu Deus, por que me desamparaste? Ele clamou bem alto para que todos pudessem ouvir que Deus o abandonou. Sabia que Jesus não foi mais agradável ao Pai do que quando ele estava naquela cruz? Ele disse assim, por isso o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida. Olha, isso é um mistério. Como Pai, Jesus foi muito agradável porque obedeceu até o ponto de morte, e morte de cruz. Mas como Deus, ele virou as costas para a vítima
Deus virou as costas para Jesus. E Jesus clamou e pela primeira vez chamou Deus. E você vai ver em todos os evangelhos que Jesus sempre chamou Deus, o Pai de meu Pai. Meu Pai está sempre comigo. O Pai nunca me deixa. O Pai faz essas obras. Era sempre o Pai. Ele nunca chamou o seu Pai de meu Deus. Mas pela primeira vez na cruz ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Ele estava tomando o nosso lugar para que nós possamos clamar hoje: meu Pai, por que tu me abençoas tanto? Tem uma pergunta para te fazer: Jesus merece a maldição? Não! Mas ele se tornou maldição por você e eu na cruz. Ele a recebeu. Você merece a bênção? Não! Nem eu! Merecemos o inferno. Mas olha, somos abençoados. Como? Nós a recebemos! A troca divina! Quando ele estava na cruz, o meio-dia se tornou meia-noite. Quando o Filho de Deus se tornou oferta pelo pecado. Assim como quando ele nasceu neste mundo, a meia-noite se tornou meio-dia. Quando os anjos apareceram no céu, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Ele disse: todos que me conhecem e me amam estão longe de mim, para que você tenha todos que te amam ao seu redor. Ele disse: porque me desamparaste para que você e eu possamos ouvir de Deus: eu nunca te deixarei. Nunca, nem te desampararei. Ele usou a coroa de espinhos para que você e eu possamos ser coroados com a paz. A maravilhosa paz que excede todo o entendimento. Receba isso agora em nome de Jesus. Sabe, a primeira área onde Jesus derramou seu sangue foi no jardim. E sabia que há uma condição, na ciência médica, eu esqueci o termo que usam, mas dizem que quando você está debaixo de muito estresse, os capilares bem pequenos rompem e o seu suor e sangue se misturam. A Bíblia diz que Jesus suou sangue pelo pensamento de se tornar pecado naquela cruz. Isso o fez suar sangue. Dá para imaginar o Filho de Deus que não conheceu o pecado? E só de pensar em se tornar pecado, o fez suar sangue, muito mais quando ele se tornou nosso pecado. Oh, como ele te ama! Como ele te ama! Você é amado! E é este perfeito amor que lança fora todo o medo. O perfeito amor não é o seu amor por Deus, mas é o amor de Deus por você. O seu amor nunca pode ser perfeito. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos. Mas o Filho de Deus não tem lugar onde reclinar a cabeça. Ele veio como um divino estrangeiro ao nosso mundo. Saiu de muito longe para nos amar. Não tinha lugar para reclinar a cabeça. Mas finalmente, na cruz, no Evangelho de João, diz: quando clamou está consumado, ele reclinou a cabeça e entregou o Espírito. Mas foi uma postura de poder. Muitas pessoas morrem e a sua cabeça cai. No caso de Jesus, ele reclinou a cabeça. A mesma palavra no grego para o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Finalmente ele encontrou o seu descanso. Porque ele te amou. Porque ele te salvou. Porque ele te remiu. Porque ele pagou pela sua redenção. Mulher! Estás livre! Livre! De toda culpa e condenação. E porque não há nenhuma condenação, o Espírito Santo trabalha na sua vida te libertando. Por anos, aquela mulher estava encurvada. A poeira era a sua perspectiva de vida. A comida da serpente
Ela identificava as pessoas pelos seus dedos. Essa é a Maria. Este é o Antônio, o José. E a Bíblia diz que Jesus a viu. E você sabia que naqueles dias eles tinham uma divisão entre homens e mulheres? As mulheres ficavam do outro lado da parede. E aquela mulher estava encurvada. Mas Jesus a viu. E Jesus então a chamou. Por 18 anos presa por um espírito de enfermidade. 18 não há nenhum detalhe insignificante na Bíblia. 18 é o número do diabo, do anticristo. 6 mais 6 mais 6. Sempre olhando para o chão, tendo perspectiva de poeira. E Jesus disse: mulher, estás livre. Olha bem isso, já vou terminar. Ouça. Os fariseus, eles estão sempre por perto. Talvez estejam aqui nessa conferência. E o chefe da sinagoga disse: 6 dias há em que é mister trabalhar. Viu? 6 dias em que é mister trabalhar. A ideia é que deve trabalhar. Desempenho. Jesus disse: e não convinha soltar esta da prisão? Ele tinha prisão na sua mente. Ele tinha desempenho na sua mente. Tinha lei na sua mente. Jesus tinha amor na sua mente. Jesus tinha liberdade na sua mente. Jesus tinha cura na sua mente. Homem deve trabalhar, Jesus disse. Essa mulher deve ser livre. E eu declaro hoje, agora, mulher, tu estás livre. Glorifique a Ele, aleluia!